Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Hoje eu vou trazer mais uma forma diferente aqui de falar sobre as relações, que não é tão diferente assim, né? No fundo, vai ser um pouco parecido com o último episódio, porque eu vou trazer um trecho de entrevista, só que dessa vez, se no outro caso me mandaram perguntas para eu responder e que isso seria usado como entrevistas, e que eu também achei que o material foi subutilizado, ou seja, eu falei muita informação e no final das contas utilizaram quase nada daquilo que eu falei, então ainda bem, né, que eu trouxe aqui, transformei no episódio 2. Hoje eu vou fazer uma outra coisa que também caminha nesse sentido, e aproveito de antemão para fazer alguma crítica, uma fofoquinha por aqui, que é assim: o pessoal do jornalismo, o pessoal que é das comunicações, que faz reportagens para revistas, para trabalhos de faculdades e tal, me procuram com uma grande frequência até para eu conceder entrevistas, para eu falar sobre não monogamia, para eu falar sobre relacionamento, para eu falar sobre várias coisas. E me procuram sempre naquela coisa, né? Nossa, admiro muito seu trabalho é incrível, você fala tantas coisas, te acompanho, gosto tanto. Aí quando eu vou dar uma checada, a pessoa começou a me seguir tem 2 dias, né? Então tem esse lance meio do marketing que não sei quem, que as pessoas acham que enganam profundamente, né? Mas que tem isso. E hoje é algo parecido também. Uma amiga muito querida me indicou para uma jornalista da revista Veja, olha lá, revista Veja. E essa minha amiga, que eu gosto muito, me indicou, porque ela estava sem condição de fazer aquela entrevista naquele momento, e falou: André, você não quer fazer essa aqui? Eu posso te indicar? Pode. Aí me indicou, essa pessoa da revista Veja entrou em contato comigo, falou comigo que tinha uma certa urgência em relação ao prazo para poder fazer a entrevista. Na minha agenda, que ela é super corrida e concorrida, eu abri um tempo ali para 2 dias na frente, né? Em vez de ser na semana, no mês seguinte, beleza, para quarta-feira, era uma segunda, vamos lá, vamos fazer isso. Ai, gente, uma pausa aqui, né, para vocês ouvirem o som da vizinhança. Os cachorrinhos hoje estão bem animados. Mas é isso, a gente tá no tempo real, vamos gravar como a vida acontece, né? Voltemos aqui, porque se eu esperar todos os cachorrinhos parar de latir, não vou gravar nada hoje. Então, aí eu marquei essa entrevista, fui lá, a gente fez uma chamada de vídeo para fazer essa entrevista, a pessoa nem conseguiu abrir a câmera no momento, mas ela foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo, aí eu falei: quando terminar a gravação, você me manda? Quando terminar a gravação, não, quando tiver publicado, você me manda, você me avisa? Porque toda vez eu falo isso para as pessoas e as pessoas não fazem. Tanto que eu tenho parado de conceder muitas entrevistas, eu tenho evitado o máximo, né? Não, pode deixar, quando sair eu falo. Não sei exatamente se vai ser essa semana ou na próxima por conta do corpo editorial, mas quando sair eu te falo sim. Beleza, eu esperei que fosse assim, né? Concedi a entrevista, falei, respondi as perguntas que foi feita ali na hora, falei a respeito do que se tratava e tudo bem. Só que aí nunca mais a pessoa entrou em contato comigo, até que eu joguei na internet, achei a reportagem da Veja. Achei a reportagem da Veja com o tema que eu concedi entrevista, inclusive com alguns itens de coisas que eu falei na entrevista, e meu nome não estava lá. Não estava lá. Quando eu fui questionar a pessoa e falei do assunto, a pessoa: ai, mil desculpas, porque não sei o que, falando daquelas coisas lá, né, como a gente diz, não sei o que lá, e não sei como, e não me disse nada honesto de por que não usou a minha entrevista. E eu vou pegar essa entrevista que eu gravei com essa pessoa, não vou citar o nome da pessoa nem nada, mas eu vou colocar essa entrevista integralmente aqui, porque já que eu gastei o meu tempo, já que eu gastei a minha saliva, meu horário de agenda, a minha dedicação, meu conhecimento, porque eu fui ler sobre o assunto especificamente, já que se tratava de um livro, e eu fui fazer aquela entrevista a troco de nada, né? Me fizeram de idiota, só isso que eu digo. E eu coloquei aqui essa entrevista, assim como tem umas outras, tá? Que eu fiz e não foi pro ar, e quando foi subcolocado o tema também, que acho que eu vou trazer pra cá com o tempo.
E hoje, portanto, depois desses 4 minutos e pouco de fofoca, de falar o que aconteceu e de um desabafo de certa forma, eu vou falar de relacionamento aberto. Eu vou falar sobre essa tendência, que não é nova, de abrir a relação, seja o namoro, o noivado, ou o casamento, ou seja lá o que for, e como que essas implicações dialogam com o que eu chamo de não monogamia, com o que a gente teoriza, com o que se falam por aí de não monogamia, como a gente pode refletir a respeito disso. Mas antes, acho que eu vou falar só um pouquinho sobre do que se tratava a entrevista, né? Que era sobre um livro, e falando o nome desse livro em português, pra gente falar ele em português, chama Mais, A Memória de uma Relação Aberta. E esse livro virou best-seller lá nos Estados Unidos. A autora é uma professora de inglês, chama, se eu não me engano, Molly Rodden Winters, de 51 anos, e ela fez esse livro contando como foi pra ela que essa abertura do relacionamento, que já tinha décadas, né, era um casamento, como que essa abertura de relacionamento fez ela sentir, experimentar novas relações. Aí, com o tempo, ela já tinha muitos anos de casamento, com 2 filhos, ela resolveu abrir o relacionamento e contar, dividir a história dela com o marido, que chama Stuart, e como que ela se sentia um pouco na época, né? Então falaram, flexibilizaram a relação, abriram, e ela foi contando vários relatos importantes ali no livro, e a partir desses relatos levantou, né, esse debate sobre o que é um relacionamento aberto, qual o momento de abrir, quais impactos que ele tem, como que isso transforma a vida das pessoas. E, em especial nesse caso, a gente está falando de pessoas que, embora sejam pessoas brancas, de uma classe média ou classe média alta, a gente está falando também de uma mulher com mais de 50 anos, que é mãe, e que tem toda essa questão que deve ser levada em conta na não monogamia, nas relações abertas, de quando a gente fala de abrir o relacionamento. E é sobre isso que eu vou discutindo ali na entrevista, vou respondendo algumas perguntas que essa pessoa me fez, e que no final falou que a edição cortou os meus trechos da entrevista porque ia ficar muito longo para reportagem. Não sei, né, gente? Eu não acredito, não. Mas, enfim. Aí eu vou colocar essa entrevista para vocês, dura cerca de 20 minutos, aí depois que passar essa fala, essa conversa, aí eu vou trazer de volta aqui alguns comentários acerca disso para a gente complementar a fala. E avisar também que talvez o áudio fique diferente, né? Porque eu vou colocar o áudio da entrevista, então não foi gravado do jeito que eu gravo meus episódios aqui, mas logo em seguida eu trago os episódios, tá bem? Vamos lá, então? Obrigada por topar a entrevista. Imagina, que agradeço o convite. E a indicação de Jarlenes, né? Sim, maravilhoso. Enfim, posso começar? Pode sim, fica à vontade. Então, a matéria, mais ou menos como eu te expliquei, é sobre esse livro que foi recentemente lançado, né, lá nos Estados Unidos, e fala muito sobre a realidade do relacionamento aberto. Que muitas pessoas acabam achando que quando vão entrar no relacionamento aberto, que todos os conflitos que antes existiam, principalmente talvez porque tinha essa exclusividade que poderia ser um pouco tóxica, esse moralismo e tudo mais, acabam que acham que o relacionamento aberto vai ser quase como uma poção milagrosa que vai resolver todos os conflitos. Certo. Mas não é muito bem isso que acontece. E aí esse livro ele traz um pouco sobre a realidade, né, sobre o que é ter realmente um relacionamento aberto. No caso, é um casamento aberto, em que eles já têm filhos juntos, uma vida longa juntos e tudo mais. E aí eu quero entender mais ou menos como que funciona, né, a verdade dentro de um relacionamento aberto, com os conflitos e tudo mais, e quando que a gente começou a pensar que o relacionamento aberto poderia ser algo só maravilhas e realmente não é. Certo. Eu acho que é legal a gente falar, né, que a gente tem uma crescente procura e até mesmo uma abertura para as pessoas que querem ter relações abertas. Se a gente for olhar, por exemplo, numa pesquisa da YouGov lá nos Estados Unidos, pessoas com menos de 45 anos, cerca de 34% dessa amostra falavam que considerariam ideal ter uma relação que estivesse entre a monogamia e a não monogamia. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Sex Shops Mais, que viu que cerca de 40% das pessoas entre 18 e 35 anos considerariam alguma possibilidade de relacionamento aberto. Isso eu acho que vem acompanhado de muitos direitos, por exemplo, que mulheres têm tido ao longo do tempo, que têm conquistado essa possibilidade, que por mais que seja recente, né, de divorciar, de poder escolher as suas maneiras de amar, e também dessa maior pluralidade de sexualidades que a gente vê na mídia também. Então, conforme aumenta essa possibilidade de pluralidade de afetos, de busca por vivenciar a sexualidade e o corpo,
a monogamia, que é aquele contrato onde supostamente a exclusividade sexual era a regra, ela acaba sendo insuficiente. E eu falo supostamente porque há uma ideia de que a monogamia existe alguma exclusividade sexual. O que existe mesmo é a exclusividade afetiva. Porque a gente vê muitos casos, inclusive essa pesquisa dos Estados Unidos mostrou que 20% das pessoas afirmaram que já tiveram relações sexuais sem consentimento da outra parceria. E aqui no Brasil a gente vê coisas parecidas, de que por mais que a monogamia seja esse sistema onde você vai ter só uma parceria, existem muitos casos de infidelidade sexual. Então o controle se dá no afetivo, no romântico, e aí tem várias práticas e várias regrinhas que entram no que você falou no começo, né? Que talvez a ida para um relacionamento aberto vai supor o fim dessas regras e dessas burocracias. E na realidade não é bem isso que acontece mesmo. E essas regras e burocracias acabam que é um acordo que existe, é mais uma forma de contrato que existe dentro dos casais. Isso. Eu queria conversar um pouco sobre essa ideia de que esses acordos, eles são muito fluidos. Eles não necessariamente é um acordo firmado a 7 chaves, né? Existe você ceder dentro da relação e tudo mais. Queria entender mais ou menos como funciona isso. Ano passado, em novembro, eu publiquei um livro que chama Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade. Publiquei junto com o Juan Fernandes, que é um amigo da sociologia, e a gente faz essa discussão, né? E tem uma parte que a gente vai falar que a monogamia em si, ela tem muitos e muitos acordos, só que a maioria desses acordos são silenciosos. Eles vêm de toda uma combinação histórica de como que você deve se comportar, mas não dizem tudo. Por exemplo, depende muito de casal para casal se você vai poder sair com outras pessoas, mesmo estando num acordo fechado, né? Se você pode sair com outras pessoas, quais são as pessoas que vão sair com você, o gênero da pessoa. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, uma mulher vai fazer uma viagem, a companhia dela quer que seja só com mulheres, se é um homem é só com homens. São vários acordos pequenos, explícitos ou implícitos, que eles são mesmo fluidos. E a gente diferencia entre uma monogamia ideal, que é aquela onde ninguém tem nenhum tipo de contato afetivo sexual com ninguém, e a monogamia real, que é essa monogamia que acontece no dia a dia, onde as pessoas traem no sigilo, onde as pessoas se apaixonam por outras pessoas e criam maneiras de viver essas paixões, mesmo que não podendo. E quando isso vai para o relacionamento aberto, por exemplo, vai para esse lugar de como que eu vou lidar com todas essas angústias, tipo ciúme, medo de abandono, aquelas inseguranças que a gente já tem na relação, sabendo que agora eu sei que a pessoa que eu gosto está se relacionando com outra pessoa e ela sabe que eu sei. Sim. Aí surgem vários tipos de acordo, né? Eu conto tudo que eu estou sentindo, eu não conto nada. E se eu me apaixonar por alguém, o que eu faço agora? Eu posso viver essa paixão? E se eu abrir mão de uma relação para ficar com a outra? São várias questões. Eu cheguei até a ver um texto na The New York Times sobre esse livro que você comentou. E é mesmo esse assunto que aparece ali no livro, né? De que a pessoa tem toda essa nuance de como que ela vai lidar com o pós do relacionamento aberto, uma vez que não é o objetivo encerrar o próprio casamento. Sim, sim. E com talvez os conflitos que vão surgindo exatamente por esses sentimentos de insegurança e ciúmes, né, que acabam surgindo porque você sabe que a pessoa está se relacionando. E dentro desse livro existe sim uma questão da paixão, né? Não sei se é realmente o amor romântico que eles acabam sentindo pelos parceiros, mas há sim uma questão da paixão. E você, estando ou não dentro de um relacionamento aberto, você pode se apaixonar. Mesmo você pode estar num relacionamento fechado e se apaixonar por uma pessoa, né? Ou estar num relacionamento aberto e se apaixonar por outra pessoa. Existe algum tipo de fragilidade maior em relação a essa paixão? Há mais possibilidades? Ou isso é um discurso falho e... Existe total a possibilidade de se apaixonar. O que entra em jogo, por exemplo, é que aí depende de algumas definições de algumas pessoas. Aqui eu trabalho, por exemplo, é de que toda relação não monogâmica, ela acaba sendo um relacionamento aberto. Mas nem todo relacionamento aberto é uma relação não monogâmica. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, igual no caso do livro, né, que é um casamento aberto, a gente está falando de uma relação onde tem uma centralidade afetiva no casal, os planos, os projetos, as decisões, todas elas passam pelo casal,
e esse casal ocupa o centro, que eu chamo geralmente de entidade casal. Isso aí já está colocado, ele vai ser a prioridade, a preferência e até mesmo a hierarquia. Então, se tiver alguma questão envolvida com apaixonamento, é muito comum que as pessoas se privem dessa possibilidade de vivenciar a paixão. Elas podem até se apaixonar, mas elas vão se privar de viver essa paixão, assim como no livro tem um relato que ela conta de um homem que se apaixona por ela, esse homem se divorcia, pede para ela terminar o casamento dela, ela fala que não, né? Porque ela tá muito bem ali no casamento dela e provavelmente é onde ela tem as maiores seguranças, já conhece a pessoa há muito tempo e assim por diante. Numa relação não monogâmica, quando a gente tá vivendo a relação, a gente não tem essa coisa de um casal que ele é o casal central que dita as regras. Então a gente pode se apaixonar por mais de uma pessoa sem a preocupação de ter de abrir mão da outra. Mas aí quando você comenta, né, sobre essas fragilidades, é importante trazer um ponto que vem no livro e outras discussões que eu sempre faço, que isso depende. Quanto mais marcadores sociais da diferença a pessoa tem, ou seja, raça, gênero, sexualidade, quantidade de filhos, localização geográfica onde a pessoa mora, quanto mais disso, mais frágil tende a ser essa afetividade dessa pessoa, ou seja, talvez ela se sinta mais insegura, porque a gente sabe que nesse jogo do sistema, do mercado afetivo, entre muitas aspas, quanto mais você tem marcadores sociais, mais você tem chances de ser uma pessoa preterida nessas relações. Sim. Eu fiz, por exemplo, um experimento bem recentemente, que eu conto esse experimento num episódio de podcast que eu tenho, e eu troquei o meu perfil de relacionamento lá no Bumble, por exemplo, só troquei a minha foto de perfil. Eu sou uma pessoa negra com vários traços femininos, e eu troquei a minha foto e coloquei foto de um homem branco. O perfil era o mesmo, eu excluí a conta, inclusive, criei outra conta com esse perfil da foto branca. Eu nunca tive tanto match e tanta mensagem quanto eu tive com esse perfil. O que aponta que, na busca, na escolha afetiva, existe uma marcação social que vai direcionar pessoas a serem mais desejadas ou não. Então, se nesse jogo que você está num relacionamento aberto, na sua segurança construída ali, no seu relacionamento aberto, entre aspas, segurança, né? E uma das pessoas abre a relação, o modo como essa outra pessoa vai se relacionar pode colocar você em segurança, principalmente se estamos falando de uma mulher de 50 anos que tenha 2 ou 3 filhos, aí o parceiro vai e se relaciona com uma mulher de 35 anos, o que não é nada incomum, inclusive. Essa mulher que tem os filhos e que tem 50 anos, que vê essa nova parceria com 30 anos, sem filhos e com toda uma juventude, ela tende a se sentir mais insegura. Sim. E no caso dos homens, isso eu falo de relações especificamente heteronormativas e heterossexuais, o que é mais comum de chegar de relato para mim na clínica, nos depoimentos, nos episódios que eu gravo e nos formulários que eu distribuo, quando os homens se sentem nessa insegurança, essa insegurança é muito mais no campo da dominação. Eles têm lá a sua parceira, quando ela abre o relacionamento para viver outras vidas, outras relações, às vezes ele pediu para abrir a relação, abriram, ela teve 3 relacionamentos, 3 dates, 4 dates, ele não teve nenhum, ou teve só um. E ele se sente ameaçado porque ela está sendo mais desejada. Sim. Ou seja, não coloca o afeto da pessoa nessa lógica de que a pessoa está se dando bem, ela está feliz. Não, é mais uma competição. Por isso que gênero também influencia. Mas casais não heterossexuais, a gente vê coisas semelhantes, tanto gays quanto lésbicas. Pessoas trans também passam por esse lugar. Uma pessoa trans que se relaciona com uma pessoa e abre a relação, e essa outra pessoa começa a se relacionar mais com pessoas cisgêneras. Isso produz uma insegurança. Então tudo tem que ser muito conversado. Esse diálogo, ao mesmo tempo que a abertura ao diálogo pode ser uma complicação, dependendo de como ela acontecer, ela também é fundamental. Sim, e é muito como a pessoa recebe também, né? Sim. Porque às vezes você quer abrir o diálogo e a pessoa não recebe de uma maneira aberta, e aí gera mais um conflito, e aí vem os segredos. Sim. Que não deixa, acaba se tornando um relacionamento aberto, com regras, mas sem transparência. Exato. Então, as duas partes vão só assumir que as regras estão sendo cumpridas, mas não tem nenhum tipo de transparência, então você não sabe se realmente está sendo cumprido ou não. Vai que a pessoa acaba fazendo uma coisa que você acha que descumpre a regra, você acaba nunca sabendo, e se sabe, briga. Sim. Então, aí que vem os segredos. E eu acho que os segredos que começam a destruir qualquer tipo de relacionamento. Com certeza. E começam a criar uma desilusão. Sim. E aí, eu acho que
por muitas pessoas, por ser por ser um tipo de um formato de relacionamento que as pessoas não estão tão acostumadas, que está numa transição, né, do relacionamento fechado para o relacionamento aberto, para não monogamia. As pessoas têm muitos conflitos e dores de cabeça e têm que lidar com imaturidades emocionais que você achava que nem tinha, né? E aí cria uma ideia de uma desilusão. Sim. Uma desilusão de que não, o relacionamento aberto, na verdade, é pior do que tudo. Sim. E isso é muito curioso, porque às vezes as pessoas se relacionam a vida inteira de modo fechado e tem várias decepções amorosas e várias tristezas ao longo do caminho. Aí ela fala, tudo bem, eu vou ver se o relacionamento aberto é pra mim. Ela teve 2 decepções e fala, não, isso não funciona. Sendo que o outro também não funcionou. A questão não é sobre isso. A questão é muito sobre como a gente constrói a nossa afetividade ao longo de toda a vida, né? Quais são os nossos referenciais também, o que a gente tem buscado. E como que a gente pode lidar, assim, com essa desilusão dentro de um relacionamento aberto? E muito mais, como que essas pessoas que, enfim, se falam que estão desiludidas, né, do relacionamento aberto, mas na verdade estão sofrendo, assim, como que elas podem talvez se adaptar a esse tipo de relação? Acho que a primeira grande coisa é quando o que leva a pessoa a pensar em ter um relacionamento aberto, né? E aqui eu queria só fazer essa distinção de que eu trabalho o termo não monogamia como uma coisa muito maior do que relações afetivas sexuais, né? Sim. Ela vai para além da parceria, vai para além desse contato com outra pessoa. Mas se a gente for chamar só de relacionamento aberto, que é essa abertura a vivenciar novas experiências afetivas com outras pessoas, ainda tendo um certo núcleo afetivo, que seria o casal, acho que a primeira grande coisa é a pessoa saber por que ela está fazendo isso. Porque eu sempre digo, a pior coisa que alguém pode fazer é abrir um relacionamento na expectativa de que essa abertura por si vai salvar o relacionamento dela atual. Porque se o relacionamento não está bem, algumas coisas ali estão pendentes, alguma comunicação, alguma interação, seja lá o que for. Abrir o relacionamento, você vai trazer mais tensões para aquela relação. Por mais que a gente leia no livro e fale que ter aberto foi um grande passo para ela, né? Para ela poder se descobrir. Sim. Isso é um trajeto e não é uma regra. Agora, se a pessoa já está numa relação e ela está realmente com essa preocupação de que ela gostaria de poder viver outras relações e saber um pouco mais disso, eu acho que esse é um momento bom, se a relação dela tá boa. E não tem um segredo especificamente, mas a pessoa poder ter noção de que ela precisa respeitar os próprios limites. Vai existir regrinhas, combinados, alguma coisa, a pessoa tem que ver se esses combinados, essas regrinhas, não ferem os limites que ela tem. Por exemplo, pode ser que a pessoa diga, olha, você pode se relacionar, mas você não pode se apaixonar por outra pessoa. Ou você pode se apaixonar, mas você não pode ser com alguém aqui perto de onde a gente mora. Existem várias regrinhas complicadas. Se a pessoa fala, não, eu não quero ter essas regrinhas comigo, e ela sabe que isso não faz bem, é a melhor coisa. Agora, uma outra dica muito importante é evitar essa ideia de abrir o relacionamento para agradar uma das parcerias também. Isso é muito comum acontecer de uma das partes querer abrir a relação, a outra não, só que por medo de não perder o relacionamento, ela acaba abrindo. Isso vai trazer para ela uma série de inseguranças. E uma outra sugestão é também quem faz terapia, quem tem acesso à busca de terapia, levar isso para terapia também, de repente procurar por pessoas que abordem isso na sua clínica, faz muita diferença. A maioria das pessoas que não abordam não monogamia ou relacionamento aberto tende a reprimir ainda mais. E o que era para ser uma abertura ou então um entendimento acaba sendo uma coisa que fica ainda mais restrita. Sim, total. Mas sempre olhar para si, sabe? Olhar para os seus limites pessoais e ver se os seus limites pessoais coincidem com o que está sendo proposto. E ir trabalhando isso aos poucos. Sim. Eu estava até conversando com uma psicóloga e ela é completamente contra as regras, né? Ela fala que as regras vão ser quebradas de qualquer forma e vão o tempo todo mudar. Então não tem por que você fazer essas regras, né? E eu acho muito engraçado como as pessoas são criativas com as regras, né? Até em relacionamentos casos. São muito criativos mesmo. Você falou esse negócio do... que a pessoa namora, tá no relacionamento hétero, e aí a menina vai viajar e só pode mulher. Aí o homem só pode ter amigo homem, não pode ter amigo mulher. E eu fico pensando, eu sou uma mulher lésbica, eu namoro uma
né? Eu namoro uma mulher há mais de 2 anos. Uhum. Eu fico pensando, imagina se eu colocasse essas regras. Ela não pode ter amigas mulheres, então não pode ter amigos homens. Como que funciona, né? Exato. Acho louco. Só querendo pontuar, não tem muito a ver com uma entrevista. Mas acaba que tem, né? Porque isso também acontece, por exemplo, quando a gente fala de ciúmes. Se a gente for pensar que a nossa parceria vai viajar, e vai viajar com um monte de amigos e amigas e amigues por aí, a gente tende a ficar um pouco mais tranquila, né? Agora, se a gente sabe que essa parceria vai viajar e que no meio desse grupo tem alguém que gosta dessa nossa parceria, a gente já não confia do mesmo jeito. Uhum. Então a gente sempre tenta, de um jeito ou de outro, seja na amizade, na relação cis heteronormativa ou não, a gente tenta criar espaços onde a gente tem a menor possibilidade da pessoa que está com a gente se apaixonar. Por isso que eu digo que o controle é muito mais afetivo do que sexual. Sim. Porque a pessoa pode trair a gente nunca saber. Mas se a gente souber que a pessoa está apaixonada, aí a gente não dá conta. Sim. Sim, total. E na clínica é muito comum chegar pessoas que vêm me procurar e falar assim, eu quero passar com você porque você fala de não monogamia, mas eu já faço terapia, só que a minha terapeuta não fala de não monogamia e eu queria falar disso com alguém que conversa sobre o tema. Então a gente vê uma crescente das pessoas querendo procurar isso, de vivenciar, mas a gente vê que não sempre a gente tem um amparo, por exemplo, terapêutico em relação a isso. Sim. Né? Que é o mais importante de tudo, né? Porque é onde a gente vai levar nossas angústias profundas. E se a pessoa não tá ali para olhar para esse detalhe, a gente tende a cortar todas essas possibilidades. Completamente. Tá bom, Andreone, muito obrigada. Imagina. Acho que é isso mesmo, tá? Tá bom então. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Pois bem, gente, dito isso, né, vista a entrevista, o que a gente conversou até agora, eu acho que já tem bastante informação para a gente pensar e repensar sobre o assunto. E quando eu penso e falo de relacionamento aberto, eu tenho as coisas que eu falei ali na entrevista, que para mim, a relação aberta, muitas vezes, ela não passa de uma monogamia, que na verdade a relação ainda funciona nas óticas monogâmicas, nas leituras monogâmicas do afeto, do amor, da relação, só que a pessoa tem vontade. Isso eu já acho que é uma boa ruptura. A pessoa tem vontade de vivenciar novos afetos, vivenciar um olhar expandido para aquilo que ela tem na relação, porque eu acredito, e acredito fortemente, que as pessoas amam muito mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Pode ser que a gente aprenda ao longo da nossa vida a dizer, eu nunca me apaixonei por mais de uma pessoa, logo eu não consigo amar mais de uma pessoa simultaneamente, concomitantemente, nesse sentido afetivo sexual. Por que a gente consegue amar mais de uma pessoa? Isso é inegável. É inegável por quê? Porque a gente tem pais, mães, né? Para quem tem pais e mães, irmãs, irmãos, parentes, amigos. A gente vive com muita gente e em algum momento pode ser, e não é raro que aconteça, da gente amar essas pessoas, da gente desenvolver um carinho, um afeto, um amor que foge do protocolar, daquela coisa diplomática de cumprimentar uma pessoa no supermercado, no trabalho, na fila, nos atendimentos e assim por diante. A gente desenvolve algo muito mais profundo. Dizer que a gente só ama uma pessoa por vez é muito uma narrativa, uma tentativa de encaixar as pessoas dentro desse lugar que ele é sexual. Sendo que a gente ama muitas pessoas com quem a gente nunca fez e talvez nunca faria. E nunca teve interesse em fazer sexo. A gente ama mais de uma pessoa simultaneamente. A gente coloca o nosso amor, o nosso desejo, o nosso afeto nessas pessoas e a gente acaba significando o amor, infelizmente, quando a leitura é uma leitura romântica e tal, pelo lugar sexual. Não, eu não consigo amar mais de uma pessoa por vez. E aí, isso é um convite para a gente pensar como a gente consegue amar as pessoas e como que a valorização, a validação e até mesmo a progressão do nosso amor, ela é pautada pelos cargos afetivos que as pessoas ocupam dentro desse lugar de produção do amor capitalista e entender também como que nesse lugar em que o fazer sexo valida a relação, como que a gente acredita que amar mesmo uma pessoa é transar com ela. Isso tem muitas implicações, né? Isso tem muitas coisas profundas para a gente pensar a respeito que faz a gente refletir e falar, será que eu estou entendendo o que é amor? Será que eu estou entendendo o que é amar? Ou será que eu só aprendi a reproduzir
uma lógica de afeto, uma lógica de amor, e eu passei não só a reproduzir, mas a acreditar que o meu jeito de amar é esse, e esse jeito de amar sou eu. Isso traz a gente para se questionar sobre algumas coisas. Então, quando a pessoa fala para mim, não, porque eu não sei se eu consigo amar mais de uma pessoa por vez. Quando eu me apaixono por uma pessoa, eu me apaixono só por essa pessoa. Eu não consigo nem ter atração, nem ter interesse em outros corpos, em outras formas de querer um afeto romântico, afetivo, sexual, digamos assim. E a pergunta que eu faço é, será mesmo que você é assim? Será que você não está assim? E tudo bem, né? A gente aprende a ser, a gente aprende a amar e a gente aprende a viver nossos amores. E não é raro e não é impossível que ao aprender a viver os amores desse jeito, a gente também aprenda que esse é o nosso jeito. E eu me pergunto, né, nessa lógica aí, depende muito dos gêneros que a gente está falando, de como que as pessoas foram, dentro de uma sociedade, incentivadas ou não a amar de um jeito ou de outro. Porque uma fala muito mais apressada diria que, se a gente for olhar homens e mulheres têm jeitos diferentes de amar. E a gente vai olhar, por exemplo, que homens tendem a dizer que amam mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mulheres, na maioria dos casos, tendem a dizer que têm dificuldades de amar as pessoas ao mesmo tempo. Eu tô falando nesse contexto específico, afetivo romanticamente, tá? Agora. E as pessoas vão pensar isso, né? Só que eu acho que isso é uma leitura apressada e também uma leitura embebida numa branquitude, porque de que cor são essas pessoas que a gente tá falando? Será que homens negros também participam desse lugar? Será que homens negros têm essa lógica do mesmo jeito? E mesmo mulheres e mulheres negras, esse lugar de amar uma pessoa só ao mesmo tempo, e de amar uma pessoa só por vez, né? Não ao mesmo tempo. Será que isso não passa por uma chave de que a restrição social colocada sobre esses corpos, no caso de mulheres negras, a dificuldade também afetiva, né, o lugar onde essas pessoas são posicionadas no afeto, que é muito mais um afeto de amizade, de cuidado, do que um afeto afetivo sexual? Será que isso não foi construindo nessa pessoa a necessidade de empenhar todas as suas forças, todo o seu trabalho afetivo, seu afeto, seu desejo em uma pessoa por vez, porque colocar em mais pessoas por vez é aumentar a chance de ter uma frustração? Será que não vem desse lugar que a gente acaba se colocando por vez em uma pessoa só, porque a gente quer concentrar todo o amor ali, não porque necessariamente nós gostaríamos de fazer isso, mas porque ao longo do tempo, com os aprendizados que a vida nos trouxe, fomos aprendendo que o nosso modo de evitar frustrações foi amando profundamente uma pessoa por vez. E eu me pergunto se isso resolveu, né? Se isso deu certo. Se esse lugar não é um aprendizado do próprio amor romântico, que a gente poderia encontrar maneiras de questioná-lo. E aqui a gente expande quando fala de gênero, porque, tá bom, pessoas cis heteronormativas vão funcionar nessa lógica. Mas e pessoas trans? Né, transexuais, travestis, homens trans, transmasculinos, transfemininos, quando a gente está falando de pessoas a gênero fluido, todas essas outras dimensões da identidade de gênero que não cabem nesse lugar. Todas essas formas de ser, pessoas intersexo, pessoas cisgênero, pessoas de todas as categorias, como que essas pessoas amam também? E como que esses corpos são colocados também, como eles são posicionados no campo afetivo? Porque se a gente pensar também, existe todo um campo em que, como já diz várias narrativas, né? Uma mulher específica, um gênero específico, uma cor específica, que seria a mulher cisgênera branca, é aquele alvo de desejo dos homens. O homem cis hétero branco, ele vai ser o alvo de desejo das mulheres. E as pessoas trans? E as pessoas negras? E as pessoas indígenas? As pessoas racializadas, por exemplo, marrons e amarelas também. Como que elas entram nesse campo de desejo de ser desejado? Será que tem um fetiche? Tem. A hipersexualização de um lado, a hipossexualização de outro, quando estão reduzindo as pessoas às suas genitais, né? No caso de pessoas negras com pênis, estão reduzindo essa pessoa negra a uma pessoa superdotada, as pessoas amarelas com pênis a uma pessoa hipodotada. Como que essa lógica construída nessas narrativas de amor único também constrói estereótipos sexualizados? Porque estas pessoas superdotadas ou hipodotadas, essas pessoas amarelas, indígenas, marrons, negras, não são pessoas necessariamente posicionadas no campo do afeto pelo amor, pelo desejo, mas pela objetificação, pela hipersexualização, pela fetichização. E eu vou explicar em algum momento tudo que eu considero uma fetichização. O fetiche por si não é um problema. O problema é o lugar que ele ocupa na relação, né? Mas é um outro parêntese para um outro momento.
Então, tudo isso para dizer que ao longo da nossa construção social, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto pessoas, nós aprendemos e não raramente nós acreditamos nesse aprendizado de que o amor, ele tem um lugar único, específico, destinado a uma pessoa, que essa pessoa vai ser aquela que vai nos realizar completamente, ela vai nos completar e, na melhor das hipóteses, né, nessas narrativas perigosas, ela vai nos complementar, mas é uma pessoa só que vai complementar esse lugar afetivo sexual. E eu me pergunto como que a gente pode pensar isso de um lugar que não seja valorizando, validando, reforçando essas narrativas complexas. Por quê? A gente não ama uma pessoa só por vez, a gente aprende a amar uma pessoa só por vez, a gente aprende a dedicar nosso afeto a só uma pessoa por vez, a gente aprende que esse é o jeito correto e não raramente ele se adequa em um lugar tão instituído e tão aprendido e tão reforçado no nosso modo de ser e de pensar as relações e os afetos que a gente não consegue nem supor que isso não faz parte de quem nós somos. Esse é um ponto muito interessante porque nós precisamos entender o nosso gosto, entender como nós funcionamos. E é muito comum acontecer da gente posicionar o nosso gosto momentâneo e atual, mesmo que ele se estenda por um bom tempo, como aquele gosto imutável. Esse é um dos grandes trunfos, na minha perspectiva, da monogamia, do capitalismo, do neoliberalismo, que embalounou tudo, das religiões cristãs, sabe? Quando a gente está falando do gosto, da fé e da crença, o neoliberalismo ele entra num lugar muito específico, que é o lugar que vai dizer, se você sente, você tem. Se você sente, você é. Porque sim, se você sente algo, algo está ali em você. Mas o segundo golpe, que é de você estar sentindo aquilo e você, portanto, é aquilo, é uma maneira de fazer com que algo que seja produzido e reforçado para que seja aderente, seja de fato aderido pelas pessoas, uma certa crença, uma certa maneira de sentir, e que uma vez aderida a essa crença, a gente acredite piamente, fielmente ali, que nós realmente somos aquilo que nós sentimos. Esse é um grande debate sobre as identidades, sobre como a gente constrói a nossa identidade, porque a identidade passa pelo campo da crença, ela passa pelo campo da nossa identificação e da aderência dos componentes que vão formar aquela identidade, e no momento que a gente fala, eu sou assim porque eu quero, e eu sinto, e eu desejo, é um grande reforçador. Só que a pergunta é, o sistema que a gente vive é um sistema de reforçamento, e de um reforçamento silencioso, porque ele vai te dar uma sensação e vai tirar a ideia de busca por compreensão de onde que veio essa construção. A gente não está o tempo todo questionando. A maioria das nossas relações, sejam elas afetivo-sexuais ou não, sejam familiares, do trabalho, da escola, de onde for, elas tendem a funcionar muito no automático, porque também tem essa via de pensamento do natural. Eu quero que as coisas aconteçam organicamente, naturalmente, fluidamente. E um rio que foi escoado para a direita, para correr só pela direita, ele vai fluir pela direita. Não quer dizer que aquele lugar que ele está fluindo é o lugar natural, um lugar que foi produzido. E ali vai ter todo o seu ecossistema naquele lugar produzido a partir de uma intervenção. E muitas vezes o nosso desejo e o nosso gosto, ele flui num lugar produzido sociohistoricamente, posicionando afetos e afetividades em lugares que vão servir ao capitalismo, que vão servir às normatividades, e a gente cresce nesse lugar aprendendo que nós somos assim. Daí vem crises, vem ciúmes profundos, vem sentimentos de desapego de si, né? Se sente uma pessoa descolada na hora que abre para o mundo e se sente perdida. Isso acontece, tá tudo bem, isso aconteceria mesmo, porque a gente está tentando entender a novidade, né? Mas também vem sentimentos de pura insegurança, de muito medo de abandono, de muitos por vir que a gente não estava imaginando. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção agora, depois de toda essa abordagem, para falar de relacionamento aberto. O relacionamento aberto, ele viria, na maioria dos casos, como uma certa reflexão do que a pessoa sente, do que a pessoa gosta. Geralmente a pessoa está percebendo ali que a sua sexualidade, a vivência da sua sexualidade, do desejo sexual, do corpo, do desejo de conhecer o seu corpo e os seus sentimentos, passa por lugares em que uma relação fechada, uma relação só com uma pessoa, não é capaz de suprir. A gente às vezes demora para entender que nenhuma relação é capaz de suprir
todos os nossos desejos e que relações não têm função de serem cooptadas para suprir nosso desejo e só para isso. Relações são feitas para serem vividas, experienciadas, mas a gente também precisa entender que tem momentos que a gente sabe que a outra pessoa com quem a gente se relaciona, quando é de um modo fechado, não vai dar conta. Ela não é suficiente, assim como nós não somos suficientes para ninguém. Nós estamos ali para viver a vida, e quando a gente quer compartilhar a vida com alguém, a gente tem que saber, né, que nesses lugares de compartilhamento, a suficiência é uma ilusão neoliberal. A suficiência é uma visão capitalista do lucro, onde aquele lugar tem que nos dar todo o lucro que a gente quer, e quando não nos dá o lucro que a gente quer, a gente faz como no processo capitalista colonial, que é, chegamos no espaço, vamos chamar aqui de território afetivo, né, porque isso acontece no território de terras e geograficamente, mas no campo afetivo, subjetivo seria a ideia colonial e capitalista do afeto chega num lugar, no território afetivo, procura naquele território recursos que vão suprir a sua necessidade ou que vão dar vantagens e lucros e acessos para essa pessoa. Uma vez que encontra esse produto, essa matéria-prima, a gente vai lá, tenta posicionar o nosso desejo, posicionar o nosso sentimento naquele lugar, absorvendo e sugando e, dependendo do modo, até mesmo explorando aqueles afetos. Poxa, a gente vai olhar, vai falar assim, eu quero aquilo ali tá bom pra mim, isso me supre, isso me atende, e vai indo até o ponto em que algo dá errado, nessa expectativa ilusória e fantástica, né? Algo dá errado, ou então o que a gente queria de fato não teve, ou o que já teve acabou. Não foi suficiente, a gente descobre o que a vida é, a gente descobre a insuficiência do que é viver. Viver é um ato insuficiente, que ele se complementa conforme a gente vive. A vida não é algo completo que se dá inteiramente com protocolo, ela se transforma, e a cada transformação que acontece, as nossas necessidades mudam, nossos afetos mudam, o nosso jeito de sentir o mundo muda. Isso ao longo dos anos, ao longo das nossas fases de desenvolvimento, ao longo de mudanças pequenas ou grandes que acontecem na nossa vida. E nesse modelo capitalista, o que vai acontecer quando se descobre que naquele lugar existe o componente insuficiência, que não tem tudo, é tal qual no limite, no modelo colonialista. Vamos abandonar este território porque nós já retiramos dele toda a matéria-prima que gostaríamos e não tem mais o que eu quero. Então ele não é mais útil, ele é descartável, ele pode ser abandonado, ele pode ser rejeitado. E se a gente faz isso, quando a gente está vivendo nossos relacionamentos, por exemplo, de um modo, nesse modelo que eu disse, colonialista, capitalista, neoliberal, a gente faz práticas muito parecidas, que é, no momento que a gente conhece o território, que a gente conhece a pessoa, aquele amor explosivo, aquele amor fantástico, com todas as juras e promessas de amor possíveis. Quando a gente descobre que aquilo aí não tem tudo que a gente quer, não é que a gente mantém aquela delícia, aquela beleza que nós encontramos um dia. Aquilo perde a graça e a gente procura outro lugar afetivo para estar, rejeitando totalmente esse. E aí sim, essa é a essência, a dinâmica interna das relações monogâmicas. Em muitos casos, a parte explorada, ela tem suas fragilidades, as suas sensibilidades e carência, e a parte exploradora, e isso vai depender de gênero, classe, raça e outros marcadores sociais, essa parte exploradora, em comparação com a explorada, vai fazer inclusive jogos de manipulação para manter essa parte, jogos de manipulação para sustentar aquela relação, mesmo que ela queira explorar outros territórios, sabe que ali tem alguma coisa que dá vantagem. Então mantém o que na monogamia seriam essas relações abusivas, essas relações onde uma das partes, não raramente a mulher, né, tem dificuldades profundas em terminar uma relação e vive anos e anos de abuso, de exploração, abuso psicológico, relações tóxicas, porque é todo um sistema de compensação, todo um sistema de balanço, onde uma parte dá, outra recebe, uma parte está frágil, outra está dominante, e sustenta isso. E quando a gente fala de abrir a relação, existe um grande perigo, que é quando as pessoas pensam, eu vou abrir a minha relação porque ela não tá boa, eu vou abrir a minha relação porque, vamos dizer assim, os recursos afetivos aqui desse território não estão mais me satisfazendo, então eu quero procurar outro. Só que o que acontece? Eu sempre digo, abrir a relação no momento em que o relacionamento está ruim para as pessoas, abrir a relação no momento em que o relacionamento está
ali beirando um fim, quase acabando, e eu quero abrir como um mecanismo de dar certo, eu acho muito raro que consiga dar certo. Por quê? Não está sendo aberto num lugar de reflexão, de entendimento do corpo e do desejo, num lugar mais profundo e elaborado. E elaborar não significa resolver os problemas. Elaborar significa pensar a respeito e encontrar um lugar onde nós sintamos que, eu acho que eu sei o que está faltando, acho que eu sei o que está acontecendo, acho que eu sei quais são os excessos e as rupturas de limites. E é nesse ponto, quando a gente reflete, que a gente consegue pensar, inclusive, quais são as nossas necessidades. Só que, se a gente vai abrir um relacionamento, e esse relacionamento é aberto porque o relacionamento central está ruindo, o que pode acontecer é que a gente não conseguiu fazer essas elaborações, nós não conseguimos nem identificar muito bem o que levou o nosso relacionamento para aquela lógica que fez ele chegar nessa fragilidade, e quando encontrarmos outra pessoa tendo aberto a relação, nós podemos encontrar outra pessoa, gostar muito daquilo tudo, admirar aquele contexto, se apaixonar de fato, só que aplicar nessa nova relação as mesmas lógicas que a gente aplicou anteriormente. E qual que vai ser o caminho? Uma repetição, uma transmissão de processos coloniais, uma transmissão de processos capitalistas e neoliberais que vão nos colocar numa infelicidade ao ponto até de dizer: eu tentei abrir a relação, mas não funcionou. A pessoa tem 50 relacionamentos monogâmicos que deram errado e fala: eu não achei a pessoa certa. Quando é monogâmico e um dá errado, não funcionou para mim. Então a gente precisa pensar nesse sentido, nessa lógica, para a gente entender as nossas necessidades. E pensando por essa via, pensando neste sentido, sabe, de uma relação. Quando que a gente abre uma relação, então? Eu falo que abrir a relação é abrir a relação no momento em que ela tá bem. Em que você e a pessoa com quem você se relaciona, vocês estão bem. Por quê? Quando a gente abre a relação, saindo, desse formato monogâmico, a gente vai encontrar muitos desafios. Vai encontrar coisas novas que não tinham naquela dinâmica, naquela gramática que a gente vivia, aquela relação, coisas que não apareciam. A gente vai encontrar situações de um lado ou de outro, de ciúmes, de medo da troca, medo do abandono, medo de que a pessoa se apaixone pela outra e que isso diminua a paixão que sentia por nós, medo de substituição. E, novamente, o número de marcadores sociais da diferença que cada pessoa tem em si vai diferenciar como que as coisas serão sentidas também. Eu chamo atenção, eu acho necessário chamar atenção para isso, de que abrir um relacionamento num lugar de fragilidade da relação pode tornar as coisas ainda mais difíceis. Não que abrir o relacionamento num lugar em que ele está bem compreendido, vai fazer tudo ser fácil e simples, mas é pelo menos mostrar que tem ali, naquela relação que está funcionando bem, um lugar do diálogo. Um lugar de uma possível conversa, de uma conversa do tipo: olha, eu tô sentindo isso aqui me afetou nesse lugar, e vai ser difícil. Eu não gosto de iludir ninguém. Vai ser difícil porque nós vamos lidar com a novidade, com o diferente. Às vezes a gente ficou a vida inteira no formato monogâmico de ser, fechado ali, bem fechado, e a gente vai passando por transformações do âmbito da experiência, da subjetividade, do desejo que circula no nosso corpo, mas que ainda não está no campo da prática. Só que quando ele chega no campo da prática, às vezes é condizente com o que a gente sentiu e às vezes vai trazer elementos que a gente nem estava esperando. Ter uma relação estável, legalzinha, bacana pra gente conversar, vai ajudar que isso aconteça. Mas aí também, eu falo, pensem bem o motivo de por que vocês querem abrir o relacionamento, né? Pensem bem de o que movimenta essa roda, porque igual eu falo na entrevista, às vezes a pessoa abre o relacionamento só porque uma das partes quer muito, a outra não se sente preparada para isso, não tá afim e abre. Aí a pergunta pode ser: o que a pessoa faz então? A pessoa que quer abrir deixa de abrir porque uma das partes não quer abrir? Ou a pessoa que não quer abrir acaba abrindo porque não quer perder? Porque tanto um lado quanto o outro aqui, né, nessa comparação, eu não acho justo. Eu acho que a sexualidade da pessoa, a vivência da sexualidade da pessoa, quando diz respeito ao seu corpo, ao seu desejo, à sua maneira de estar no mundo, não deveria ser regulada por ninguém, a não ser pela própria pessoa. O que deve acontecer são acordos que ou levem em conta o que as duas pessoas podem viver, ou ele vai ser um tanto quanto tóxico. Por exemplo, numa ocasião dessa, uma das partes quer abrir e a outra não. Por mais duro que seja dizer, se isso é muito importante para uma das partes, se abrir a relação é muito importante para uma das partes, não é que a outra parte vai ter que abrir,
mas é que você tá pondo ali na mesa uma coisa que não funciona mais pra você. Se a outra parte sentir que ela não quer abrir, que ela não quer viver relacionamento aberto, seja a parte qual for, acho que uma das coisas é pensar se ela quer continuar nessa relação, do jeito que ela tá sendo proposta. Relações terminam. E relações podem terminar. Nada é pra sempre, né? Eu falo, a gente não começa um relacionamento já querendo que ele acabe. Mas começar um relacionamento achando que ele nunca vai acabar pode ser uma frustração de um tamanho tão gigante. E essa frustração ela pode ser tão grave que a gente não quer passar por ela e acaba cedendo a pedidos, cedendo a formas de relação que a gente não está nem preparado para isso. É nesse contexto que eu falo. Se você não topa a relação, não topa a construção, talvez o término seja muito melhor do que você manter uma relação que está fora do seu modo de ver nesse momento, da sua compreensão nesse momento. E isso pode ser tenso, pode ser uma coisa mais delicada do que eu estou falando aqui, mas é que é muito ruim você estar numa relação aberta que você não quer estar, ou você estar numa relação fechada que você também não quer estar. As partes não vão se sentir bem. Esse lugar monogâmico de que relações não podem acabar e tem que tentar o máximo possível para ela não acabar, é um modo também de encarceramento afetivo, que a depender do gênero, da classe, da raça, da neurodiversidade das pessoas, vai colocar pessoas em desvantagem, né? Então a gente tem que pensar bem sobre como que isso está sendo feito. E por fim, eu queria falar um pouco também sobre por que eu digo que nem sempre uma relação aberta é uma relação não monogâmica. Porque por mais que aconteça na melhor das hipóteses, aquele casal inicial, aquela entidade casal se questionou, se olhou para dentro e falou, poxa, acho que a gente não precisa se prender e se impedir de viver nossas relações, de viver nossos afetos e desejos, a gente poderia ter outras formas de expressão, né, da nossa corporeidade, afeto, sexualidade, poderia abrir a relação. Mesmo tendo isso, não raramente as dinâmicas que regem esse relacionamento aberto ainda são pautadas na monogamia, numa centralidade, numa certa dependência afetiva daquelas partes iniciais, ou seja, vai ter o casal central, A e B, essas pessoas A e B têm os seus acordos, seus planos, suas vidas, sua monogamia instituída, e qualquer pessoa C, D, E, F, G que entrar nessas relações vão orbitar as relações, mas não vão ter um poder de fala nem de voz naquela relação. Nunca serão colocadas como pessoas a serem consideradas, a terem vantagens de algum grau. Vão ser pessoas que estão ocupando lugares estritamente secundários, terciários ou quantos mais vierem. E aí a gente precisa pensar também sobre como que isso está acontecendo. Porque não quer dizer que não vai haver prioridade nas relações. Até a questão de hierarquia pode ser pensada com mais cuidado, né? Mas não quer dizer que não vai ter prioridade nos relacionamentos, independente de quais sejam, de que formato sejam. Não é sobre priorizar, é sobre já ter instituído obrigatoriamente que aquele casal é o objetivo da relação e quem chegar vai chegar para fornecer um prazer. Mas se qualquer coisa der errado, todas essas partes que chegaram depois serão excluídas e o casal fica entre si. Isso vai ter lógicas monogâmicas, por exemplo, de ciúmes, lógicas de instituições de acordos, uma lógica que vai tender a uma exclusividade sexual, afetiva, romântica, coisas do tipo, não, você não vai passar um final de semana com essa pessoa porque eu sou a sua esposa, eu sou o seu esposo, seu namorado, seja lá o que for, nesses moldes antigos, né? E a gente vai caminhando para olhar para isso como tudo que for feito em relação a parcerias novas que estão chegando tem que ser comunicado, quase num protocolo, comunicado e autorizado pela pessoa que compõe a outra parte da relação central. Então essa noção de uma relação central, quando se abre o relacionamento, ela tende a tornar tudo muito mais difícil, porque você vai construir ali uma relação de pisar em ovos o tempo todo. Você não sabe se você pode ter um date numa sexta-feira, ou no domingo, ou no sábado. Você não sabe se você pode se demonstrar feliz e contente naquela relação, porque a outra parceria vai olhar para você com aquele olhar de ciúmes e proibição. Ciúmes a gente sente, tá tudo acontecendo, tudo bem. Eu vou gravar um episódio também sobre ciúme, mas é um lugar punitivo, né? Você vai caminhando num lugar punitivo, onde uma das partes se relacionar com outras pessoas vai gerar quase um mecanismo de punição, de vigilância. Aí entra aqueles acordos de transparência, eu quero saber de tudo, conta tudo. E às vezes uma das partes conta tudo para outra, na expectativa que a outra também conte, só que às vezes a outra pessoa não quer ficar contando tudo o que acontece. Então esse contar, essa suposta transparência, ela entra como um mecanismo também de controle. O ciúme entra como esse mecanismo complexo, que as pessoas acabam usando ele nesse lugar de manipulação, nesse lugar de
colocar em crise aquela relação, produzir muitas inseguranças e que essas inseguranças dizem respeito a uma expectativa centralizante, diz respeito a um modo de estar no mundo em que, por mais que se abriu o relacionamento, não tem uma perspectiva de que aquele relacionamento vai ser um relacionamento possível de viver com a sua expansão, porque tem muito medo de perder. Ainda tem a lógica do amor romântico imperando sobre como o amor acontece. E eu acho que isso é fundamental da gente pensar. Por que estamos abrindo o nosso relacionamento? Como estamos abrindo o relacionamento? A gente quer abrir o relacionamento para manter a lógica de estrutura monogâmica? Ou a gente quer abrir o relacionamento porque nós queremos quebrar com a lógica da estrutura monogâmica? Não significa que abrir nessa segunda opção, quebrando as lógicas da estrutura monogâmica, a gente não vai ter sofrimento. Só que a gente vai ter outras ferramentas de lidar com esse sofrimento. Em vez de ser um controle absurdo e instituído para violentar as pessoas, agir com agressão e violência, a gente vai agir tentando compreender para onde que isso caminha. E isso, acreditem, faz toda a diferença. Portanto, relacionamento aberto não necessariamente é não monogamia, mas ele pode ser uma grande porta de passagem para a não monogamia, porque muitas pessoas estão casadas no Brasil. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu tinha visto, cerca de 86 milhões de pessoas são casadas no Brasil. 86 milhões, é muita gente. Quer dizer que essas pessoas, digamos que por um milagre, né, todas resolvessem questionar a monogamia, seria ótimo. E ao questionar a monogamia, elas vão querer viver a não monogamia, vamos chamar assim. Essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão terminar todas as relações, elas vão encerrar todo o relacionamento que elas têm para buscar um outro monogâmico, ou elas vão achar uma forma de, com aquela pessoa que elas já estão e já amam e já têm uma vivência, também viver a não monogamia? Como que elas fazem essa transição, essa parte de sair de um lugar e ir para outro? Eu acho que o relacionamento aberto é uma via para começar a se compreender nesse lugar, para começar a compreender como funcionam os seus desejos, suas emoções, as suas maneiras de estar no mundo. Muitas pessoas que já foram casadas e que separaram, e quando separam falam que eu não quero mais viver de forma monogâmica, vão entrar de vez numa relação não monogâmica e vai sentir as diferenças, que é estar numa relação monogâmica e estar numa relação não monogâmica. E vai gerar muitos choques, muitas novidades, a ponto até mesmo de olhar para o passado e falar, nossa, eu nunca experimentei isso. Isso é tão novo que parece até estranho. Mas é que é isso, né? O contato com o novo pode parecer estranho, mas se a gente souber o que a gente está fazendo e por quê, pode ser que isso seja atenuado. Pode ser que isso seja entendido de um outro lugar. Por isso eu falo, a relação aberta ela tem uma porta importante para pensar a não monogamia. Mas vamos pensar também como que se dá isso? Qual que é o sentido do relacionamento aberto? Qual que é o sentido que a gente escolhe para a vida? A gente pode estar numa relação aberta e ela ser monogâmica, assim como a gente pode estar numa relação aberta e ela ser não monogâmica. Tudo vai mudar a partir de por onde a gente está olhando a construção dessa abertura. Por onde a gente está olhando as nossas fragilidades, os nossos desejos, a nossa necessidade afetiva. Isso é crucial, tá bem? Vamos pensar sobre isso? Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.